Oi, Arthur. E aí, André, tudo bacana? Tudo bem? Boa segunda, boa semana. Muito obrigado a todos aqui os presentes, boa noite a todos. Sou Arthur Ribas, para quem não me conhece. Uma satisfação enorme estar fazendo essa live aqui com o Dr. André. Eu vou iniciar aqui com tudo, pedir para o Dr. André se apresentar um pouco, falar um pouco do trabalho dele e depois a gente direciona aqui o restante das perguntas. Tá bom, Dr. André? Você pode falar um pouquinho para a gente do senhor? Bom, vamos lá então. Eu estou atualmente morando em São José dos Campos, né? Já tenho 8 anos já. Eu me formei em 2001 na UFMG. Sou de Belo Horizonte, nascido e criado lá. E tive uma experiência de 1 ano como médico de família em Formiga, quando eu formei em 2001. Depois eu voltei para Belo Horizonte, fiquei 2 anos no Hospital João 23 fazendo especialização de clínica médica. E fui para São Paulo, onde eu fiz a especialização de cardiologia, no Dante Pazanese, e fiquei lá 4, quase 5 anos. Depois voltei para BH, fiquei uns 3 anos lá trabalhando na área, né, de cardiologia invasiva, nos procedimentos de cateterismo, angioplastia, e dentro dos hospitais, na Santa Casa, Hospital Belo Horizonte e Hospital Vera Cruz. Foi quando eu tive a oportunidade de vir para cá, um grande amigo me chamou, a Laor, que a gente fez residência junto em São Paulo, de cardio, né? E ele teve a oportunidade de vir para cá, para São José, e me convidou para a gente fazer essa parceria, e estamos aqui já há quase 10 anos, o que foi realmente muito bom. Uma oportunidade fantástica de estar aqui. E assim, o que eu posso dizer nesses 20 anos aí de carreira, de profissão, né? Eu acabei afunilando muito para assistência hospitalar, dentro da área do infarto, principalmente, pacientes com problemas de obstruções nas artérias do coração, com risco de infartar, e muitas vezes resolvendo situações críticas, né? Apagando incêndio, desentupindo a artéria na hora do infarto, ou tentando desentupir antes que a pessoa viesse a infartar. Isso já se passam aí 20 anos. E é uma coisa que eu sempre pensei ao longo dessa carreira, uma forma de tentar ajudar as pessoas a elas tentarem se prevenir mais, né? Para evitar que elas infartem. Todos os colegas que trabalham em consultório fazem isso diariamente. Porém, mesmo assim, com a experiência que a gente tem no hospital, a gente observa que, infelizmente, não são muitas as pessoas que conseguem aderir a uma estratégia de prevenção adequada. Então, a minha ideia esse ano, então, eu decidi começar a ter uma inserção digital para poder levar essas informações para as pessoas, para que elas possam terem vidas com menos sustos, né? Porque o infarto não deixa de ser um grande susto na vida de qualquer um. E é uma doença muito frequente, né? Não poupa idade, pega gente de 30 anos até 100 anos, não poupa classe social, pessoas pobres, pessoas ricas, sexo feminino, masculino, qualquer área geográfica do mundo as pessoas, né, vão infartar. Então é uma doença muito geral, que é uma das principais causas de morte no mundo. E boa parte das vezes ela se manifesta como a primeira manifestação, um infarto ou óbito, né? 30% dos casos, as pessoas que têm obstrução nas artérias do coração, em 1/3 dos casos, a primeira manifestação, óbito. Não sentia nada. Primeira coisa, óbito. Dorme, não acorda, ou cai dura no chão. 1/3 dos pacientes, a primeira manifestação, não sentia nada. Infarta, dá tempo, chega, vive no hospital, a gente consegue recuperar, felizmente sem sequelas, infelizmente outros casos com muita sequela. Mas, veja bem, 2/3 dos casos, ou eles morrem ou eles infartam como a primeira manifestação do problema. Só 1/3 dos casos é que tem sintoma, dá tempo de marcar uma consulta, de ir no médico, fazer exames e tal. Então, daí a importância que a gente vê, felizmente, aqui na nossa prática, né, nesses 10 anos aqui quase, eu tenho a felicidade de trabalhar no hospital privado, que a gente tem um atendimento de pessoas que têm acesso ao screening, têm acesso ao check-up. Então, a gente, felizmente, pega muitas pessoas que não têm sintoma e que, devido ao excelente atendimento médico dos seus cardiologistas, conseguiram descobrir antes da bomba estourar e a gente consegue desarmar a bomba. Mas, muitas vezes, as pessoas que não têm acesso ou que, por desconhecimento mesmo, não sabem, elas acabam, infelizmente, infartando ou morrendo ou vivendo depois com uma sequela importante. Tá, mas aí, só para a gente ambientar aqui todo mundo que está chegando agora, você pode dizer para a gente, doutor André, qual é o seu principal objetivo? Quando o paciente entra no seu consultório, qual é o destino que você quer que esse paciente alcance, né? Onde que você quer ajudar esse paciente a chegar? Então, eu acho que a gente está numa fase hoje, né, no século XXI já, estamos aí com 1/5, né, de século XXI,
onde a gente tem muito conhecimento das principais causas de sofrimento e de morte, em termos de doenças que afligem a humanidade. Dentre elas, o infarto é uma das principais. Eu diria que o AVC seria, dentre elas, tão importante quanto, né, o derrame cerebral, e os cânceres, como um todo, né, as doenças oncológicas, os tumores malignos. E dentro da minha área de atuação, eu observo que a gente pode fazer muito pelas pessoas, trazendo para elas informações relevantes para que elas possam evitar ao longo da vida, e são essas doenças, geralmente são doenças que elas não surgem do nada, né? Não é igual uma pneumonia, uma infecção, o Covid, a pessoa está bem, pega. Elas vão desenvolver ao longo de anos, de práticas de vida, boa parte das vezes, práticas talvez não tão adequadas, que elas nem percebem, ou às vezes azar mesmo, infelizmente. Mas a grande maioria das vezes são situações preveníveis, que a gente consegue prevenir. E aí, dentro do consultório, se a gente puder entregar essas informações para as pessoas, e aí, eu acho que o mais importante que isso, não só entregar uma informação de prevenção de uma doença potencialmente fatal e que vai gerar um evento catastrófico, geralmente numa fase brilhante da vida, né, que é a fase da adultez, uma fase que você está produzindo, compartilhando a vida com as pessoas que você ama, desenvolvendo, crescendo, evoluindo, trabalhando, vivendo os seus sonhos, as suas metas, seus objetivos, e aí você tem um azar de infartar e de morrer, deixar as pessoas, enfim. Então, a ideia é tentar, no consultório, trazer informações para que melhore a capacidade de prevenção, tentar fazer screening quando possível, e, principalmente, essa jornada do processo de uma vida mais saudável, essa jornada em si, ela vai fazer muito mais para a pessoa, ela vai trazer muito mais benefício, né? O benefício, eu brinco assim, o efeito colateral disso é menos infarto, né? Mas assim, você tem milhões de situações de efeitos positivos de você ter uma vida com hábitos mais saudáveis. E principalmente daí você está mais pleno, viver uma vida mais plena, com seus sonhos, vivendo através, né, de buscar os seus sonhos, de compartilhar a sua vida com as pessoas que você ama, que você preza, de entregar, né, de receber, de trocar, né, ao longo da sua vida, seja no trabalho, em casa, na comunidade. E nessa plenitude você se tornar uma pessoa mais humana, né, e ajudar a humanidade como um todo a se transformar melhor e fazer um pouco de melhor para o mundo. E junto disso você vai estar diminuindo sua chance de infartar. Então acho que é isso que eu busco assim, no meu atendimento. Bacana, André, bacana. Então, para quem está chegando agora, né, hoje a gente está discutindo aqui como que a gente pode evitar o infarto, né, como que a gente pode combater o infarto. Eu sou André, cardiologista clínico, e para que isso não atrapalhe seus sonhos, né? Então, eu queria exatamente, André, que tu me respondesse isso. Por que um infarto, né, para a gente que é da área médica, né, a gente já sabe das consequências do infarto, mas só para te deixar claro para todo mundo que está assistindo, quais seriam as maiores consequências do infarto, né? Você falou que 30% das pessoas, infelizmente, já vão a óbito. Mas qual é o porquê que o infarto atrapalha as pessoas de alcançarem seus sonhos? Na verdade, assim, o problema maior do infarto é que ele é uma doença que ele gera um impacto potencialmente fatal muito grande, né? Então, assim, primeiro, é uma doença silenciosa. Na verdade, aí o que causa, na verdade, o infarto é a doença aterosclerótica, que é a inflamação na parede das artérias do coração, gerando placas de depósitos de gordura que, ao longo do processo de anos, vão se inflamando e entupindo a artéria, até que a pessoa tenha um infarto. E aí, o maior problema é isso que eu comentei, assim, por que o infarto vai atrapalhar os nossos sonhos? Porque, primeiro, pega a gente de surpresa, geralmente numa fase grandiosa da vida, como a gente está, né, produzindo muito, vem de forma muitas vezes silencioso, a pessoa nem sabe que tinha nada, um dia dorme, não acorda, a pessoa não tem a opção de tentar diminuir a chance dela ter isso, né? E às vezes ela nem sabe. Então, a maior dificuldade que ele vai gerar e vai atrapalhar as pessoas de viverem bem, de viverem seus sonhos, é porque é isso, ele vem de uma forma abrupta, sem avisar em 2/3 dos casos, e
vai impedir, de fato, a pessoa, se ela sobrevive, se ela vier a falecer, de viver os sonhos dela na vida. E, por outro lado, né, assim, cada um de nós, né, cada um dos seres humanos é um amor de alguém, ou pode ser o amor de alguém. Então, quando você tem um azar de vir a falecer num momento que talvez pudesse ser prevenível, esse óbito, como um óbito por infarto, você acaba não só acabando com seus sonhos, mas com os sonhos de muita gente que te ama e que gostaria que você ficasse mais tempo com elas. Né? E bacana entender isso, né? Você pode dar algum exemplo para a gente? Você falou que já tem aí anos de história, né? de experiência na parte de... Já quando a bomba já está estourando, né? Mas o que você tem aí de experiência que você poderia trazer, histórias que já te marcaram ao longo desses anos todos de prática clínica no combate ao infarto? Então, aqui, como eu te disse, a gente tem o privilégio, né, de trabalhar numa instituição fantástica e que a gente tem todos os recursos possíveis e imagináveis para resolver os pacientes que chegam graves no hospital. E, por outro lado, existe um corpo de colegas que são excepcionais e que conseguem fazer um screening muito forte nos consultórios. E aí a gente consegue receber realmente pessoas que não sentem nada e que vão fazer um screening, né, um check-up, e aí descobrem algum problema e a gente consegue descobrir antes e desarmar a bomba. Né? Então, assim, tem vários exemplos. Um deles é um senhor que ele tinha um histórico de muito trabalho, ele deve, na faixa de seus 50 e poucos anos, trabalhou muito estressado, e ao longo dessa vida de muito trabalho, muito estresse, empresário, empreendedor e tudo, ele acabou ganhando peso, acabou se alimentando mal ao longo de anos e anos, muito estresse, ele sempre falou que era muito estressado. E aí o ano passado ele acabou num check-up, não sentia nada, já tinha diabetes, tinha pressão alta, colesterol um pouco alterado, era obeso, e ele descobriu realmente que tinha algumas obstruções no check-up e chegou para a gente para fazer o cateterismo, e realmente ele estava com várias. E aí a gente tratou, colocamos os stents, ele evoluiu bem, mas depois disso, depois de mais ou menos uns 3 meses, 4 meses, ele acabou precisando fazer uma cirurgia de ponto safena. Hoje, felizmente, ele está bem, está super bem, mas era uma pessoa que estava começando a curtir mais a vida, tirando o pé do serviço, do estresse todo que ele teve a vida toda, para poder daí curtir, e por pouco ele quase perde a vida. Né? Então ele é um exemplo claro disso aí. Tem um outro colega também, acabou virando um amigo nosso, que veio de uma situação mais humilde, devido a muito trabalho, muito empenho, ele conseguiu formar na faculdade, trabalhar, participar de uma empresa, só que ao longo de 10, 20, 30 anos de vida, fumando, bebendo, não fazia atividade física, nenhum esporte, muito estressado, um estresse, autocobrança do trabalho e tudo, acabou no check-up descobrindo que tinha múltiplas obstruções também. A gente conseguiu tratar, hoje ele está bem, readecou a vida, parou de fumar, faz atividade física, melhorou muito o estresse no trabalho dele. Então são situações bem assim, positivas que a gente conseguiu reverter o processo, né, para o bem da pessoa. Alguns pacientes que chegaram aqui de urgência, o mais recente é um paciente que estava com uma pescaria marcada, já agendada para viajar, mas devido a uma dor que estava incomodando, ele acabou vindo ao pronto-socorro. Felizmente, ele chegou a tempo. A artéria estava 99% obstruída, a gente botou o stent, hoje ele está fora de risco. Porém, se ele tivesse ido para a pescaria, ele teria provavelmente falecido na pescaria. E aí dá um gancho, né, para as tragédias, que são muito frequentes. Eu me recordo, ano passado, conversando com meu pai, ele me lembrou de uma pessoa lá do vínculo de conhecidos, né, em Belo Horizonte. Ah, você lembra do fulano que era esposo da ciclana e tal, que trabalhava lá no local? Pois é, rapaz, eu encontrei com eles num lugar lá e você acredita que ele morreu subitamente andando na esteira em casa? Aí eu falei, é mesmo? É. E assim, podia ter sido prevenido? Podia. Mesmo assim, às vezes não é, né? Às vezes também a gente não tem como resolver tudo, mas boa parte a gente consegue prevenir. Eu costumo dizer aqui, né, com meus pacientes que ninguém atravessa a rua e pega um infarto, pega um câncer, né, pega um AVC. São doenças que você constrói ao longo da vida, né, ao longo de 10 a 20, 30 anos de vida, de hábitos negativos, de hábitos ruins. Né, e eu acho que isso é importante pessoas entenderem, né, que às vezes a manifestação do infarto
ela está te dizendo que algo que você fez ao longo da sua vida inteira não estava alinhado, não estava certo, né? Então, ainda bem que em algumas vezes a gente consegue tentar mudar isso, mas infelizmente em alguns casos a gente já chega, infelizmente, no final. Mas por que você acredita, André, que o infarto é tão frequente assim, né? Quais são o que as pessoas fazem ou o que elas não fazem, né, que infelizmente conduzem aí para o infarto ser essa doença tão comum no dia de hoje? Então, na verdade, como eu falei, né, o infarto ele é gerado na grande maioria das vezes como um resultado, uma complicação da doença aterosclerótica. A doença aterosclerótica, ou seja, a aterosclerose, ela é uma inflamação na parede das artérias do corpo, que pode se manifestar nas coronárias, que são as artérias do coração, ou em outras artérias, nas carótidas, que são as artérias que vão para o cérebro, nas artérias que vão para o intestino, nas artérias que vão para as pernas e por aí vai. É um processo degenerativo inflamatório que tem múltiplos fatores. O que ocorre é que, na grande maioria das vezes, esses fatores eles são unidos uns com os outros. Pode ser um fator só? Pode. Mas geralmente eles são multifatoriais e são um acenando junto com o outro. Então, assim, quais são os principais fatores nesse sentido aí? A idade, quanto mais velho, maior o risco. Genética, se tem histórico na família, a chance é maior. E aí vem a hipertensão arterial descontrolada, diabetes ou intolerância à glicose ou resistência à insulina, que vem bem antes do diabetes, né? Alterações de níveis de colesterol específicas, seja o colesterol, o LDL extremamente alto, como ocorre em algumas doenças genéticas, seja os triglicéridos muito altos e o bom colesterol HDL baixo, que é um perfil de obesidade, de síndrome metabólica, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, como eu falei, associada, e o estresse, que é um fator fundamental. Então, assim, o que acontece? Nos últimos 120 anos, com o andar da nossa sociedade e a forma como as coisas têm cada vez mais ficado mais estressantes como um todo, acoplado, associado a uma alimentação mais gostosa, mas, por outro lado, muito mais industrializada, junto com o estresse, tudo mais, isso faz com que a pessoa entre num círculo vicioso de comportamento e que, quando ela menos espera, já se passaram aí 5, 10, 15, 20 anos da adultez dela, e ela entrou na corrida dos ratos, ou enxugando gelo, e aí ela vai ganhando 3, 4 quilos por ano, ela acaba fumando porque está estressada, ela acaba bebendo muito, ficando sedentária, e isso, uma hora, a conta chega, né? E aí, esses fatores juntos, eles são muito mais importantes quando juntos do que quando isolados, né? Esse que é o jeito errado, ao meu ver. Só que as pessoas não percebem, porque, como eu disse, o infarto ele é súbito, né? Uhum. E como é que seria, então, o jeito certo, né? Como que a gente pode, de fato, combater o infarto e prevenir ou combater o infarto? Então, basicamente, a gente tem que entender o porquê que ele ocorre, né? Como a gente já falou, doença aterosclerótica. Uma forma de você, uma vez você sabendo desses riscos, é você não negar que eles existem e que você tem um risco para isso de acordo com o seu estilo de vida e de acordo com a sua genética. Então, a gente parte da conscientização de que ele existe, ele é frequente e ele é potencialmente fatal. Da conscientização, a gente parte para a quantificação do risco. E aí, mediante essa quantificação do risco, você vai fazer uma análise, então, dos fatores de risco individuais que a pessoa tem. Você vai partir, então, para um screening, que são exames que você faz periodicamente para checar tanto esses fatores de risco quanto uma eventual repercussão que já possa existir no corpo. E, junto desse screening, uma vez ele mostrando alguma coisa que gera um pouco mais de preocupação, você atuar na mudança de estilo de vida e, caso necessário seja, medicamentos. O que acontece, muitas das vezes, por causa da correria do dia a dia e do impacto do estresse nas pessoas,
que acontece muitas das vezes é que a demanda das pessoas é muito mais por uma pílula mágica do que por uma reflexão, uma parada, uma pausa e uma reflexão do quão os hábitos estão ruins a ponto de gerar algo grave, potencialmente fatal, como um infarto. E elas acabam preferindo uma pílula mágica para poder resolver e continuar na mesma espiral negativa e viciosa de hábitos ruins. Tá? Então, assim, o que eu falo é que esse jeito que a gente tenta dizer como o jeito mais certo, ele seria para grande parte das pessoas. É óbvio que tem pessoas que têm só genética predisponente e a pessoa faz tudo certinho a vida inteira. E em algum momento ela tem um azar de infartar? Tem, pode também. Infelizmente não é certeza se você tiver bons hábitos de vida ao longo da vida, não é óbvio que você não vai infartar. Você diminui a probabilidade, mas infelizmente certeza a gente não vai ter. Né? A gente vai diminuir a probabilidade, mas a certeza a gente não vai ter. Basicamente, a gente vai estar trabalhando, né, dentro dos fatores de risco. A genética e a idade a gente não consegue mexer. E aí você tem hipertensão arterial, intolerância à glicose ou resistência à insulina, que transforma-se em diabetes na boa parte dos pacientes. Diferente do diabetes tipo 1, que já surge de imediato, o diabetes tipo 2, que está associado a esse processo inflamatório, ele é um contínuo, né? Começa com intolerância à glicose ou resistência à insulina, depois de anos vira um diabetes tipo 2. A hipertensão arterial, como eu falei, o tabagismo, alterações de níveis de colesterol, e aí tem vários tipos. O estresse e o sedentarismo. Do ponto de vista prático, a ideia é você trabalhar um pouco em cada uma dessas esferas, em cada uma desses fatores. E uma vez você trabalhando nesses fatores, você vai gerar uma diminuição do risco. E, se preciso for, tomar alguma medicação. Obviamente, fazendo os exames de screening, caso você descubra algo potencialmente grave, você já deve ir para um cateterismo, descobrir, desentupir, resolver. Ou, caso você não tenha ainda nada, tomara que não tenha, ótimo, é só você manter o seu screening periódico e manter os seus hábitos saudáveis, né? Basicamente, se a gente for juntar tudo isso, basicamente é fazer 3 coisas e deixar de fazer uma. Então, assim, é não fumar e comer bem, vida ativa e gerir o seu estresse. Seria mais ou menos isso aí. Essas 3 coisas juntas, né, e não fumando... Se a gente pudesse dar dicas práticas, assim, em relação a cada um desses pontos, né? Não fumar, beleza, já está... a orientação já fala por si só. Mas em relação aos outros 3 pontos, o que seria de prático em relação à alimentação, atividade física e estresse? Então vamos lá. Basicamente, a alimentação é algo que tem mudado bastante. Isso é interessante porque eu diria que para mim, que fui criado, né, dentro do paradigma até então tradicional, que a gordura era o que de fato fazia as artérias entupirem, era o pior alimento de todos, a gordura saturada, né? As carnes, as gorduras ricas, no caso, em colesterol, ovo, queijos e tal. Nos últimos 10 anos, tem se observado algo fantástico e que mudou, na minha concepção, eu diria que nos últimos 3 anos mudou muito a minha cabeça e bate com o que a gente vê na prática clínica. Que, na verdade, não é que a gordura não faça mal. Tudo em excesso faz mal. Mas existe um padrão de consumo que ele traz um processo de aterosclerose muito mais maligno e muito pior do que o consumo da gordura propriamente dita, a gordura saturada que eu dizendo. E qual é esse padrão? Carboidrato refinado. Isso mudou completamente, tem mudado completamente a forma como a gente enxerga a comida. Então, basicamente, no século XX... Exemplificando essa questão do carboidrato refinado? Do século XX, né, do meio do século XX para cá, indústria alimentícia tentando vender o mais possível, e aí vem a questão do açúcar, do doce e dos alimentos industrializados, e aí então tudo que é
processado, industrializado, que é rico em carboidrato refinado, que basicamente é açúcar, frutose e a base de farinha de trigo refinada, ou farinhas refinadas, que são gostosos, que trazem inclusive vício, mesmo que a pessoa não perceba, aquele vício, aquela coisa de não conseguir ficar sem comer o carboidrato refinado, e isso gera, ao longo de anos, um padrão de resistência à insulina e que depois se transforma eventualmente num diabetes e gera um perfil de níveis de insulina no corpo muito mais elevados. E a insulina, ao longo de anos elevada, antes da pessoa se transformar em diabética, ela gera um processo inflamatório, ela é um catalisador, ou seja, ela faz aumentar muito mais o processo inflamatório na parede das artérias, gerando aí sim um processo de risco de infarto muito maior. Então, os carboidratos refinados, né, leia-se doces em geral, tudo que tiver açúcar, frutose pura, ou seja, os sucos integrais de laranja, de uva, de maçã, de manga, todos esses sucos de caixinha que fala que é integral, é natural, é uma bomba de frutose. Isso péssimo do ponto de vista de predispor a pessoa, ao longo de anos de consumo, a se transformar numa pessoa pré-diabética. E aí gerar riscos de infarto maiores do que até uma alimentação que tem um pouco de gordura animal. Bem interessante ouvir de um cardiologista, porque foram anos, né, naquele paradigma antigo da gordura ser a pior vilã, né, no caso do entupimento das artérias. E hoje a gente tem visto que o açúcar, né, o açúcar refinado tem sido, os carboidratos refinados, as farinhas brancas têm sido as maiores responsáveis. Logicamente, como você falou, tudo é um equilíbrio, tudo em excesso faz mal, e é interessante você identificar, né, o que seria, enfim, a partir de um acompanhamento de sem dúvida profissional, fazer uma identificação do que seria melhor no seu caso. Mas em relação aos sem outros pontos, dúvida, em relação à atividade física e ao estresse, principalmente, que eu acho que é algo bem interessante, que muito se fala em estresse, mas o que seria uma dica prática de controle de gestão de estresse, né, pensando em prevenção do infarto? Só para dar um fechamento na questão da alimentação, até ouvi que o Rogério, um colega, um grande cardiologista e colega nosso aqui, comentou, e ele é uma pessoa realmente muito dentro dessa concepção aí, né, da resistência à insulina como o maior vilão. Lembrar que assim, a comida é a comida de verdade, né? Quanto mais descascar e menos desembalar, é mais ou menos o ideal, né? Então é uma forma simples de passar para as pessoas. Vegetais, fibras, castanhas, sementes, é isso, desembalar menos, descascar mais, comer mais comida de verdade, é mais ou menos a ideia. Bom, com relação à atividade física, só para antes de entrar no estresse, que a atividade física é não só você malhar, fazer atividade, mas você se mover, ter uma vida ativa, né? Isso é fundamental. E a parte de exercícios, não só o exercício aeróbio, mas também o exercício resistido, ele é muito importante também, né? A importância da questão da sobrevida mesmo, de sarcopenia, que é a perda de massa muscular com a idade. Então, realmente é algo importante você fazer atividade física resistida para daí você passar por uma vida com menos perda muscular, e quanto mais massa muscular você manter ao longo da vida, você vai estar mais apto a sobreviver a intempéries, né? E com relação à questão do estresse, assim, o estresse, ao meu ver, ele é o principal fator em todos os fatores de risco. Por que eu digo isso? Porque a gestão do estresse pressupõe autoconhecimento. E o autoconhecimento é algo que você consegue ao longo de uma vida inteira. A gente vive a vida inteira se conhecendo, aprendendo, entendendo quem você é, para que você possa ser mais feliz, ter mais bem-estar, sofrer menos e trazer mais bem-estar no seu entorno, né? E aí o estresse, a meu ver, ele não só tem um efeito direto em você poder infartar, porque diretamente o estresse crônico que eu me refiro, né, ele vai aumentar essa inflamação na parede das artérias por diversos mecanismos, tá? Então ele tem um efeito direto ali. E muito mais que isso, a pessoa que está muito estressada,
ela dificilmente vai conseguir ter bons hábitos de vida. Porque a pessoa mais estressada, ela está mais frágil, ela está mais no limite. Você no limite, você não tem uma clareza de raciocínio tão boa. Você não consegue deixar as tentações de lado. E você muito estressado, você tende a se alimentar pior. Você tende a malhar menos, fazer menos atividade física. Você tende a procrastinar os hábitos saudáveis para o dia seguinte. Ah, vou deixar para semana que vem, vou deixar para o ano que vem, vou deixar para depois. Eu preciso de resolver esse incêndio aqui, eu preciso de apagar essa bomba, desarmar essa bomba aqui primeiro. Então, assim, o estresse crônico, a meu ver, ele é um grande vilão nesse sentido. Ele diretamente pode fazer a pessoa infartar e piorar a doença coronária, a doença aterosclerótica, porém, ele pode, por si só, ser ele pode desarmar todo o processo de mudança de hábito de vida, de crescimento, de evolução. Então, é muito importante, a meu ver, eu acho que o foco no estresse, ele é fundamental. E aí, basicamente, assim, a gente tem que pensar no seguinte. Primeiro, a pessoa tem que entender o que é o estresse, ela tem que perceber os sintomas mais comuns do estresse e ela tem que identificar se ela está ou não estressada, e principalmente o estresse crônico, né? Só para exemplificar essa questão do estresse agudo e crônico, a gente imaginar do ponto de vista evolutivo que você está na selva, né, há milhares de anos atrás, e vem um leão correndo atrás de você. Você tem que fugir, tem que se virar. É um estresse agudo. Ótimo, você tem todo um aparato de hormônios e de mecanismos no corpo para te ajudar a vencer um estresse agudo, e isso é fantástico, isso é lei da sobrevivência. O problema é que o mundo e os homens atuais, na contemporaneidade, já de muitos anos para cá, de séculos para cá, ele vem se estressando de forma crônica. Ou seja, aquele leão que está querendo te matar, ele está querendo te matar todo dia, o tempo inteiro. E aí que entra o X da questão. Se você vai se manter num nível de hiperatividade adrenal, ou seja, de adrenalina e de corticoide, tanto da adrenal, né, da medula da adrenal, que é a glândula que produz esses hormônios, quanto da parte cortical, que é a capa dela, esses dois processos hormonais, eles vão te manter o tempo inteiro tenso, esperando o leão te abocanhar. E aí sim você vai desenvolver os problemas relacionados, orgânicos relacionados ao estresse crônico. Né? Então essa que é a questão principal. Então, assim, uma vez você identificando essa questão do estresse e vendo que você está, de fato, estressado, você tem como medir, quantificar. Existem vários testes que a gente pode fazer para quantificar o nível de estresse que a pessoa está. E, mediante isso, você propõe um processo terapêutico de reorganização de estresse, de gestão do estresse. E é interessante, felizmente, a pessoa às vezes está na negação, não consegue perceber, mas os familiares, os entes queridos podem ajudar nesse processo, né, de avisar, de alertar e de, às vezes, poxa, vamos levar você para alguém para te dar uma olhada, que você está muito estressado e tudo. Então não é incomum isso. Até da questão do screening, né, do screening para a doença coronária, é frequente, muitas vezes, as esposas dos pacientes, né, às vezes os filhos dos pacientes, que são as pessoas que trazem os pacientes para vir tentar descobrir algum problema. Que a pessoa, pela negação, que é natural do ser humano, né, ele não quer, ele está com medo, ele nega, às vezes, um problema, então ele acaba não indo no médico, não procurando ajuda. Então daí a rede social, né, é fundamental. Muitas vezes o trabalho onde a pessoa está, se é uma empresa legal, uma empresa que visa de fato a evolução do ser humano, também, não só ganhar, né, lucrar, mas também ter um corpo legal, ela tem um programa anti-estresse, ela tem um trabalho nesse sentido para poder levar essas pessoas a evitar o estresse, a manejá-lo antes da bomba estourar. André, assim, pelo menos é o que a gente vê na prática, né? Muitas pessoas até, eles sabem de algumas dessas orientações, né? Sabem da importância da atividade física, sabem da importância da alimentação, né? De controlar o estresse, mas acho que o grande desafio é a implementação, né? A pessoa conseguir sair de uma vida de hábitos ruins e, de fato, passar a adotar uma vida de hábitos que vão prevenir ali infarto, estresse e qualquer outro infarto, AVC ou qualquer outra doença crônica. O que a gente poderia deixar aí de dica
para a parte prática mesmo, para a implementação. Beleza, você falou de 4 dicas. Não fumar, alimentação, atividade física e gestão de estresse. O que de dica prática você pode dar para ajudar as pessoas a implementar essas mudanças de estilo de vida? Bom, vamos lá. A primeira coisa, antes de entrar especificamente nas dicas em si, é muito importante que a pessoa e os familiares, enfim, eles tenham uma noção do perfil de personalidade que a pessoa está e no nível de estresse que ela está. E outra coisa fundamental, existem pessoas que estão, ou ela já tem uma genética predisponente para dificuldades maiores dentro do âmbito da saúde mental, tá? Que eu estou falando agora. Então isso é fundamental também. Não adianta a gente querer dar uma receita de bolo para todo mundo, sendo que a gente sabe que tem pessoas que têm um perfil e um temperamento mais tranquilo e mais apto a conseguir ter e agir em termos de mudança de hábito de vida, e tem pessoas que têm um temperamento mais instável, seja por situações de vida, de história de vida, né, de penosas, histórias complexas de vida, traumas e muitas coisas muito duras, seja por questão genética mesmo. Tem famílias de pessoas que têm distúrbio bipolar, tem famílias de pessoas que têm depressão maior, tem famílias de pessoas que têm um traço para ter esquizofrenia. Então, assim, vamos considerar que as pessoas que têm uma demanda para a saúde mental mais intensa, é fundamental estar junto desse processo de mudança de hábito de vida, um acompanhamento psiquiátrico e psicológico mais intensivo. Agora, partindo para o geral, tá? O que a gente pode ajudar tanto essas pessoas que vão estar sendo acompanhadas também pela parte psiquiátrica e psicológica, quanto para as pessoas no dia a dia como um todo. Então tem algumas dicas que eu acho que são interessantes e que cada vez mais tem saído mais literatura sobre isso. Primeira coisa, tente fazer um exercício consigo mesmo de tentar se ver vivendo. Seja uma testemunha, um observador de você. Eu brinco como se você tivesse dentro da sua cabeça ali, ó, meio que dirigindo você mesmo. Isso é um exercício, é uma coisa diária pro resto da vida. Quanto mais você conseguir se ver vivendo, você mais vai perceber quando vier uma vontade muito intensa de alguma coisa, uma tentação, e você vai aumentar a sua chance de escolha entre fazer ou não. Então isso é uma dica que não é simples, mas é interessante. Outra coisa importante, boa parte das questões que a gente vê na vida tem a ver com a realidade que a gente constrói. Boa parte das realidades, elas são construtos mentais. Então, construa uma realidade positiva para você. Isso é fundamental. Né? Queira ter, né? Construa isso. Construa a realidade que você quer viver nela. É uma realidade de saúde, de bem-estar, de viver bem. Então construa isso, tenha isso, mentalize isso diariamente. Tá? Diariamente. As crenças, né? As nossas crenças, elas têm total impacto na nossa capacidade de mudar os nossos hábitos. Então, crenças negativas, tente ir deixando elas de lado e mude o seu perfil para uma pessoa que tenha crenças positivas. Tá? E dentro desse âmbito, é mais fácil você conseguir mudar hábitos enraigados negativos quando você não só tenta fazer hábitos novos, mas muito mais que isso, você tenta se tornar alguém novo. E eu acho que isso é uma coisa bem interessante. É um pulo do gato, sabe? Uma coisa é você pedir para uma pessoa que está fumando ou que está muito estressada e tal. Não, cara, você tem que caminhar meia hora por dia, você tem que parar de comer açúcar, você tem que parar de fumar e você tem que meditar meia hora. É isso, simples. É complexo, entendeu? Não dá. Agora, se a pessoa começa, poxa, quem que eu quero me tornar? Hoje eu sou essa pessoa, que ao longo de anos eu vim me construindo e cheguei onde eu estou aqui agora. Parte para uma reflexão. Quem que eu quero me tornar? Eu quero me tornar um ser humano melhor. Que eu possa viver mais, melhor, ter mais bem-estar e menos sofrimento. Então,
dentro desse processo de se tornar alguém melhor, eu vou começar a ter hábitos diferentes. E esses hábitos vão fazer parte da minha nova identidade. E a partir daí, essa identidade vai sendo forjada, dia após dia, com calma. E, óbvio, com pessoas do seu lado que te ajudem, né? Isso é fundamental. Um exemplo prático, assim, a pessoa, todos temos amigos e conhecidos ou familiares que às vezes faziam uso de bebida alcoólica, às vezes mais, às vezes menos, e optaram por parar de beber, ficar 1 ano sem beber, 2 anos e tal. E aí, quando você encontra num barzinho, ou numa festa, ou num encontro, a pessoa chega, e aí, tá todo mundo servindo a cervejinha, aí a pessoa vai, chega, e você vai servir, ela fala, não, hoje eu não quero, não. Aí, se a pessoa falar, hoje eu não quero, geralmente alguém vai falar, pô, mas por quê e tal, não sei o quê, então, mais um pouquinho. Agora, se a pessoa chega e fala, não, eu parei de beber, ninguém pergunta. Simplesmente passa para o outro. Outra coisa, se a pessoa colocou do ponto de vista filosófico para ela que ela não quer mais comer carne, ela quer virar vegana, uma opção filosófica dela, ótimo. E ela vai numa festa, ela está começando a fazer esse movimento, ela vai numa reunião e ela chega lá falando, hoje eu não vou comer, vou fazer uma força para não comer carne. Aí ela chega na festa, tem lá um bife fantástico, gostoso, ela saliva a boca. E aí ela chega, o pessoal vai servir, ela fala, não, hoje eu não vou comer, mas por quê? E tal, ela acaba comendo. Se ela chega lá e fala, não, eu sou vegetariana, ninguém pergunta, ninguém quer saber, é a pessoa, acabou. Então, assim, esses 2 exemplos é mais para tentar mostrar um pouco dessa coisa do você se tornar alguém junto do processo, vai te ajudar a mudar os seus hábitos. Tá? Então, isso é uma coisa interessante. Outra dica que eu acho bem interessante, começar pequeno. Você vai estar jogando um campeonato, que vai durar 1 ano ou mais. Você vai estar correndo uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então são baby steps, ou seja, passos curtos. Pé, antepé. Pé, antepé. Um pouquinho cada dia. E sempre que você conseguir dar o passo, comemore. Poxa, consegui mais um dia. Esteja feliz e comemore. E caso você fracasse algum dia, tenha compaixão com você mesmo, aceite e saiba que você está num processo e que ele é lento, e que você está numa maratona. Então isso eu acho fundamental, ter essa noção de tempo que vai ser algo longo e que você precisa de apoio das pessoas em sua volta e, se possível e necessário, apoio profissional também de um grupo que possa te ajudar nesse sentido. Uma coisa também que é muito prática no sentido comportamental. Programe a sua rotina para que você crie facilitadores para que os hábitos bons ocorram e dificultadores para que os hábitos ruins não ocorram. Isso é muito básico do ponto de vista assim. Isso parece ser até meio ridículo, mas nós somos seres, antes de tudo, somos seres evolutivos. A gente veio como um animal e viramos humanos. Então, a gente tem um processo básico comportamental animal. E isso tem que ser utilizado na mudança de hábito. Então, assim, não adianta você querer deixar de comer doce, açúcar e tudo, se você chega em casa e abre a geladeira e tem um negócio gostoso pra caramba lá, um doce de leite top. Não adianta, você vai comer, não tem como. Um jeito, tira de casa. Depois de um tempo, quando você mudou e se tornou uma pessoa diferente, e todos os seus mecanismos foram atualizados, né, o seu software, porque na verdade a mudança de hábito ela é muito assim, você está com um software ultrapassado, né? Vamos trocar o software, vamos fazer uma atualização de software. Então você vai trabalhando a mente para que você atualize seu software. Depois que o seu software estiver atualizado, aí você até vai poder ter uma paçoquinha lá, um doce de leite, que, cara, você não vai estar na pilha de comer ele, entendeu? É mais tranquilo assim. Como é que eu vou sair para caminhar? Tem dificuldade. Bota o tênis na porta. À noite, antes de dormir, já deixa a sua roupa da ginástica de pendurada na mesa. Na hora que você for levantar para tomar um café, a sua roupa vai estar lá pronta. Seu tênis vai estar pronto.
você vai entrar nele e vai caminhar. Entendeu? Então, assim, faça coisas que vão te ajudar a quebrar a inércia. Isso é básico, mas isso é surpreendente, é simples e ajuda. Tá? Isso eu acho que é muito interessante. Outra coisa interessante também, entender como que funciona o circuito do hábito. Tem um livro muito bom nesse sentido, que é O Poder do Hábito. O circuito do hábito, você tem um gatilho que gera uma vontade de fazer o hábito, você faz o hábito e você tem uma recompensa pelo hábito. Depois de um tempo, você vai começar a ansiar, ter anseio pela recompensa. Então a ideia é você entendendo com calma quais são os seus gatilhos para aquele hábito ruim e o que você ganha praticando aquele hábito ruim. Você começa a trocar o hábito. Você pode manter o gatilho, troca o hábito por um hábito bom e continua tendo a recompensa positiva por um hábito bom. Em vez de ser um hábito ruim, é um hábito bom. Isso também ajuda, é um processo lento, óbvio, mas de conscientização. Por exemplo, né, muitas das vezes o gatilho é o quê? Ansiedade, é o tédio, enfim, é alguma emoçãozinha dessa, ou estresse, né? E aí a pessoa entra no hábito de comer doce para aliviar esse estresse. E a recompensa que ela tem é justamente essa sensação de prazer, de alívio imediato. Eu Isso. acho que, e um exemplo nessa situação, como é que seria? Então, basicamente, assim, tem um exemplo interessante que essa pessoa do livro fala, é que a pessoa estava acostumada a, quando dava mais ou menos 4 horas da tarde no trabalho dela, ela saía, parava o computador, ia na cafeteria lá embaixo do prédio e comia um cookie e tomava um café. Aí tal, parará, e voltava e trabalhava até o resto da tarde. E ela começou a desconstruir, a fazer uma reengenharia desse ciclo, para ela tentar parar com o cookie. E ela começou a perceber que, na verdade, o que ela mais queria era a socialização, porque na hora que ela saía lá para a cafeteria, ela encontrava com o pessoal e trocava uma ideia e tal, e voltava. Quando ela aprendeu isso, ela começou a sair do computador dela, e em vez de descer na cafeteria, ela ia no local, lá na firma mesmo, e conversava um pouco com os colegas. Socializava e tudo, tomava uma água e tudo, e depois ela voltava. Então ela percebeu que o que ela precisava mesmo era aquela socialização, quebrar um pouco o tédio. E não um café ou um cookie, né, que era pior. O café até tudo bem, tomava um café ali e pronto. Então isso é um exemplo, né, de você tentar ver o que você está buscando para poder você substituir. É uma ideia. Basicamente, por isso que é importante toda essa jornada do autoconhecimento, né? Essa jornada do parar para ver, para seguir aquela primeira dica que você deu, né? Assumir a posição de controle, né, do que você está fazendo. Tentar olhar e autoavaliar todo e qualquer hábito que você tá tendo e os resultados que você está tendo. Né? Então, acho que a partir do momento que você faz essa análise, passa a ter esse olhar mais crítico sobre os seus hábitos, você começa a ter uma percepção melhor para você tomar condutas diferentes, né? Fazer análises diferentes e, a partir dessas análises, tomar condutas diferentes. Bacana, Justamente, essa é a ideia. Tem uma outra coisa que eu acho que é interessante também, e que é fundamental, e naquele livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que, a meu ver, é uma tradução para o título ruim, né? O título em inglês chama A Vantagem da Felicidade, né? The Happiness Advantage. E veio para O Jeito Harvard de Ser Feliz. O livro pareceu meio chinfrim, né? O título, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Assim, às vezes dá essa conotação meio piegas do livro, mas na verdade não. Eu achei um livro bem interessante que trata muito da filosofia da psicologia positiva, né? E aí ele fala algumas coisas bem interessantes, que é a importância de você estar com bem-estar no aqui e agora, né? Você estar feliz e procurar a felicidade no caminho, na jornada, e não estar com a felicidade lá no objetivo final, lá na meta, lá no sonho final. Você ter um sonho, ter um objetivo, ter uma meta, mas a jornada ser algo engrandecedor. E você estar feliz durante a jornada. Provavelmente você vai alcançar esses objetivos, se você estiver feliz na jornada, né? Então, basicamente, é praticando diariamente o amor, a compaixão, o perdão, a gratidão,
sentindo isso, né? Não só praticando racionalmente, mas emocionalmente, todos os dias, um pouco do amor, da compaixão pelas pessoas, por você mesmo, a compaixão pelas suas derrotas, aceitar, né, o perdão, tirar as amarras e as coisas que vão te, né, os seus rancores, ser grato, ter a gratidão, né, é fundamental, e ter essa visão, né? Isso é muito importante. E aí você trabalhar muito o que na psicologia positiva eles chamam de PERMA, né? Que sensações e atividades positivas, atividades que tragam engajamento para você e que tragam realização, relações positivas, sociais e familiares no trabalho, né? Que você tenha relações positivas, né, com as pessoas, e que você tenha uma vida que você busque algum tipo de senso de propósito, de sentido naquilo que você faz, né? Não que você tenha um propósito maior e tal, não é isso. É você ter sentidos e propósitos nas suas ações. Isso traz mais paz, mais felicidade, mais harmonia para você vencer os desafios e ter hábitos melhores de vida. Essa que é a ideia. E uma coisa interessante desse livro, ele comenta que, assim, adote hábitos de bondade diariamente, né? Injete positividade no meio ambiente, onde você esteja, né? Gaste mais dinheiro com experiências do que com coisas, né? Elogie aqueles que estão no seu entorno, né? Tenha cordialidade, entusiasmo e tranquilidade. E uma coisa bem legal, tem até um brasileiro que fez essa pesquisa que chama Losada, né? Que é a linha de Losada. Então, assim, todas as suas relações, quando você tem 2,9 vezes mais atitudes positivas para com essas pessoas, a sua chance de sucesso é maior em todos os sentidos, né? Então, quanto mais coisa positiva você entregar para as pessoas versus o negativo, se essa razão for de 3-1, ou seja, a cada uma burdoada que você dá em alguém, você dá 3 afanada, a chance é maior que você consiga ter uma relação melhor e que te traga bem-estar, né? Acho que essa que é uma ideia. Bacana, André. A gente está chegando aqui, acho que no final já da live, né? Acho que tem mais 5 minutinhos. Se você puder passar uma mensagem final, né? Algo que resuma um pouco de tudo que a gente falou, algo que resuma um pouco daquilo que você acredita, daquilo que você quer ajudar seus pacientes a alcançar. Basicamente, assim, no fim do dia, né? A vida é um mistério, sempre foi um mistério, sempre será. A gente não sabe com certeza por que a gente está aqui. Então, eu busco, e essa é a minha ideia, né, de ter um infarto como gatilho, é porque as pessoas, através de uma jornada e de uma vida visando evitar um infarto, elas muito mais que vão evitar um infarto, né, elas vão ter uma vida mais plena, uma jornada melhor, que valha mais a pena ser vivida, né, com bons hábitos de vida e com mais plenitude. E elas vão ganhar de praxe o maior chance de não infartar. Eu acho que a ideia é essa, você mirar. Eu não estou querendo só prevenir o infarto, não. Eu quero ter uma vida melhor, uma vida mais plena. E aí eu vou tender a ter menos risco de infartar. E se eventualmente, nesse meio tempo, fazendo e tendo uma vida e buscando me tornar uma pessoa melhor na minha vida, der o azar ou a sorte, eu não sei, de chegar o meu dia, eu sei que até o meu dia, a minha vida valeu a pena, o meu entorno valeu a pena, e todos que ficarem saberão que chegou o meu dia. E o meu legado vai ficar. Eu acho que essa que é a ideia. André, que bacana, que bacana. Muito me alegra, muito me deixa feliz, né, de saber que nós temos agora, que nós, enfim, estamos fazendo meio que uma mudança no olhar da medicina, né? Então, hoje em dia não interessa mais só aquela ideia do médico que passa um remédio. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, a gente está passando por esse momento da medicina de olhar o paciente como um todo, de não olhar só uma doença, mas em si uma pessoa, com seus sentimentos, com seus comportamentos, uma pessoa que faz parte de um ambiente, que todo esse ambiente influencia, sim, na saúde dela, né? E que não adianta o médico simplesmente dar uma orientação e esperar que aquilo... enfim, esperar que aquele paciente siga ou não aquele tratamento. Mas acho que essa visão maior, essa visão para a pessoa como um todo, tende a alcançar muito mais resultados, e a gente vai, com certeza, dar a nossa contribuição para que mais pessoas alcancem níveis maiores
saúde, de felicidade, de realizações, enfim. E eu fico muito feliz de estar contribuindo aqui com o seu projeto, de cada vez mais difundir esses ideais, né? De que não é só um remédio, não existe uma pílula mágica, existe toda uma mudança de mentalidade, uma mudança de olhar para a vida, né? E à medida que a gente muda essa visão, a gente muda os hábitos e muda os resultados de saúde. Então, fiquei muito feliz com todo o resultado da live, acredito que teve Foi muito bom, fiquei muito feliz também. Aqui, né? Eu queria deixar aqui meu agradecimento, né, à CVM, ao Círculo Virtuoso da Medicina, aí, em nome do Arthur, do Wilder e de toda a equipe, por terem surgido na minha vida, né? Isso foi fantástico e, de fato, é uma bênção aí poder contar com vocês e estarmos juntos nessa trajetória, nessa jornada.